que funciona mais esse sistema de organização delas. Porque se você der para as formigas, deixar um grupo de formigas, um pequeno monte de solo, elas vão ser capazes de, após algumas semanas, já movimentar e alterar totalmente aquele solo que você forneceu para elas. Tá? Chegando a um nível desse tipo aí, ó. Tá? Você vê aqui a escala de uma pessoa aqui e o tamanho de um formigueiro. Esse trabalho foi feito enquanto eu estava... Não foi minha tese de doutorado, foi tese de doutorado de uma colega, que a gente participou, isso aí é lá em Botucatu. Então, vocês estão vendo aqui, esse aqui é o meu orientador, esse aqui é um cara, um alemão, é um argentino que trabalha na Alemanha, chama Flávio Rosses, é um dos pesquisadores mais citados hoje em dia na área de formigas. Essa aqui é a doutoranda. E esses daqui são... não, pode deixar. Eu prefiro aqui. Não sei usar isso, não. Porque não tá apontando. Não tá vendo. Ah, não tá apontando? É. Vixe, mano. Aí é só Qual que é? ali atrás. Tá. Tá. Então vamos lá. Esse aqui é meu orientador e ó, tremedeira. Por isso que eu não gosto de dar. Essa aqui é a doutoranda. Esse daqui é o Flávio Rosdorf. Nossa Senhora. Melhor não? Melhor não? Bom, mas vocês conseguem ver ali, esse formigueiro chegava então a 12 metros de profundidade, né? E tinha, eu acho que era 16 metros de... Agora eu não vou tremer, gente. Ó. Tá? E tinha aqui mais ou menos, acho que era 16 por 9 metros aqui. Tá? Então, como é que faz isso daqui? A gente joga cimento. A gente gastou aqui 50 sacos de cimento, dava para construir uma casa. Joga um cimento bem líquido e ele vai moldando o ninho, espera esse cimento secar e depois escava. Uma operação quase que arqueológica aqui. A gente se sente arqueólogo aqui fazendo isso daqui. E o que vocês conseguem enxergar aqui nesse formigueiro? Essas bolas, né? E esses túneis. Cada bola dessa daqui é o que a gente chama de câmara, né? Ou panela do formigueiro, que é onde essas formigas, isso aqui é uma espécie de saúva, que é a ata bisférica, tá? E as saúvas, e assim como as quenquéns, elas cultivam um fungo. Então, dentro dessas câmaras, a gente tem a cultura desse fungo. E onde fica desse fungo, fica também toda a prole, né? Então, o ovo, as larvas e as pupas ficam todas alojadas aí. O que acontece? Elas precisam se comunicar aí dentro, né? Então, elas transitam por esses túneis e vão construindo isso daqui. Ora, todos sabem que uma colônia de formigas tem uma rainha, mas o sistema social delas é bem diferente da monarquia que existe na nossa sociedade. A rainha, né, na nossa sociedade monárquica, a rainha tem o poder absoluto. Na verdade, numa colônia de formigas, a rainha só tem uma função: botar ovo. Ela não manda em nada. Então, esse formigueiro ele é construído, gente, sem que haja nenhum líder, nenhuma planta, nenhum projeto. Né? Vou mostrar mais um para vocês ficarem impactados. Tá? Aqui vocês veem ainda, esse aqui já é outro ninho que a gente escavou lá, onde a gente queria ver a distância dos túneis subterrâneos, tá? Vejam que é bem mais raso do que aqui, né? Mas tá vendo? Ó, esses túneis aqui que se abrem mais distantes do ninho para elas poderem sair e buscar por folhas. Então, as folhas que elas buscam, elas carregam de volta para o ninho para cultivar esse fungo. Vamos lá, vamos ver mais coisas para impactar, então. Aqui é uma outra espécie, chamada Oecophila longinodus. Ela é uma espécie, não é brasileira, essa é uma espécie australiana, e ela é conhecida como formiga tecelã. Olha que louco que essas formigas fazem. Elas se grudam umas às outras, tá vendo aqui, ó? Elas formam elos umas com as outras,
prendem as folhas e vão aproximando essas folhas uma das outras. Elas fazem o ninho nas árvores, tá? Elas vão aproximando essas folhas. Então, primeiro elas formam um elo, vão saindo uma a uma, aproximam as folhas, e aí vem uma outra, que carrega uma larva. Tá vendo na boca dela? A larva? Essa larva produz uma seda. E essa seda costura os ninhos, costura as folhas. Então, vejam o grau de coordenação e de cooperação que esses indivíduos têm que ter para construir um ninho. Sem líder, sem projeto. E imaginem, né? Vou voltar naquele outro lá. Se uma formiga que está aqui consegue enxergar algo que está aqui. Lógico que não, né? Tá certo? Bom, elas também fazem complexas estruturas com os próprios corpos delas, né? Aqui a gente tem as formigas de correição montando novamente elos para poderem cruzar algum buraco, algum obstáculo que elas tenham que cruzar. Tá? Então, se tem algum buraco que elas não conseguem acessar via o solo, elas fazem esses elos e aí pontes vivas, onde então os outros indivíduos caminham sobre elas aqui, ó, tá? E fazer essas pontes aqui, conseguem então cruzar e alcançar o local que elas pretendem se dirigir. Aqui um outro exemplo, as terríveis formigas lava-pés, do gênero Solenopsis, que fazem balsas, que são muito importantes para elas em locais onde tem inundação, né? Então, quando tem alguma inundação, ou mesmo na Amazônia, nas épocas de cheia, onde você tem a cheia dos rios, elas são pegas de surpresa, elas formam essas balsas para poder cruzar o rio, não morrerem afogadas. E o interessante é que elas fazem, então, o revezamento dos indivíduos que estão embaixo para os que estão em cima, para que realmente não haja o afogamento dos indivíduos. Algumas morrem, né? Todo o processo, tudo tem seu custo. E aí eu pergunto para vocês, como que um organismo com um cérebro tão pequeno, formado de apenas 6 pares de gânglios, né, de neurônios, consegue então formar estruturas assim tão complexas, né? Quantos neurônios nós temos? Milhões, né, de neurônios. Elas têm 6 pares, 12. Tá? E a gente observa aqueles ninhos lá que eu mostrei para vocês, a gente não consegue fazer uma analogia como se fosse uma estrada, né? Ligando várias cidades, como se cada bola fosse uma cidade, e as estradas ligando uma cidade à outra, né? Parece um mapa aquilo ali, tá certo? Só que a gente tem engenheiro, né? Faz projeto, e mesmo assim cai os prédios, aquela coisa. Bom, vou citar para vocês aqui a frase de uma pesquisadora dos Estados Unidos também, de ponta, que é a Deborah Gordon. Segundo ela, uma colônia é análoga ao cérebro com muitos neurônios. Cada um desses neurônios pode fazer apenas coisas muito simples, tá? Mas em conjunto, o cérebro como um todo, ele pode pensar, né? Se um neurônio seu não é hábil em pensar, mas o conjunto de todos os seus neurônios te habilita a pensar. Assim funciona uma colônia, né? Nenhum neurônio pode pensar formiga, um neurônio sozinho, mas o cérebro consegue, né? Sem que nenhum comando seja dado para aquele neurônio em especial, para que ele pense a palavra formiga. Quando eu falo para vocês, formiga, é igual aquela brincadeira, né? Não pensa na maçã verde. O que você pensou? Na maçã verde, né? Então não pensa na formiga. Todo mundo pensou uma formiga, né? Você então fez uma ligação de todas as informações que você tem da palavra, né? Formiga, com imagens que vocês já viveram, com alguma experiência que vocês tiveram em relação às formigas. Então, gente, o que acontece é exatamente como funciona. O funcionamento
da colônia é realmente análoga à de um cérebro, né? Como as formigas vão decidir onde elas vão forragear ou construir os seus ninhos, né? Está tudo ligado a essas interações, está ligado à interação que elas fazem entre elas. Então, esses comportamentos essas estruturas complexas que elas constroem, são ditas estruturas emergentes, tá? Desse comportamento coletivo que é coordenado a partir de informações muito simples, que são, na maioria das vezes, do tipo que a gente chama tudo ou nada, sim ou não. Tá? É um acúmulo dessas informações. Então, ela é o resultado dessas interações entre os indivíduos, entre cada formiguinha dentro de um ninho. Elas interagem e, então, essas interações transmitem uma informação, tem um significado para elas. É uma coisa muito simples. A diversidade, mostrei para vocês ali vários exemplos de estruturas complexas, e a diversidade, então, desses comportamentos coletivos, ela está extremamente ligada às questões do ambiente, às condições do ambiente, né? E ela segue a mesma trajetória evolutiva de qualquer característica fenotípica, morfológica ou fisiológica de algum animal. Tá? Ela está sob as mesmas leis, né, da evolução de características morfológicas ou fisiológicas. Então, vamos pensar o que poderia ter direcionado a evolução desse comportamento coletivo. Em especial, focando na dinâmica do ambiente. Tá? Por exemplo, vamos pensar na estabilidade de um ambiente. O que vocês acham que é mais estável? Um ambiente mais estável? Um deserto ou a Mata Atlântica? Onde vocês acham que tem menos variação do ambiente? No deserto ou numa Mata Atlântica? Na Mata Atlântica tem muito mais variação, muito mais diversidade de plantas, né? Então e no deserto você tem algo, tudo bem, você tem uma variação muito grande de temperatura durante o dia e a noite, mas se você pensar nos recursos, você tem um ambiente muito mais simples do que um ambiente de uma Mata Atlântica. Então, a estabilidade do ambiente, ela vai estar diretamente relacionada com a frequência das mudanças que ocorrem, que vão estar associadas a esse comportamento. Então, uma colônia de formigas vai decidir mudar seu ninho de lugar ou não, de acordo com a viabilidade e disponibilidade de um outro local. Né? Então, se eu tenho um novo local, se a disponibilidade daquele local tem uma certa duração, o comportamento delas vai ser guiado de forma a atingir aquele local enquanto ele está disponível. Vamos pensar numa colônia de formigas que vive dentro de um galho de árvore. Né? Você tem lá as pseudomyrmex, que são extremamente... Elas vivem associadas a uma simbiose muito restrita com uma espécie de árvore que chama acácia, né? E elas vivem em umas estruturas que essa planta tem. Elas vivem ali dentro. Essas estruturas só se formam quando a planta dá flor. Então, quando que a formiga vai mudar de ninho? Quando a flor estiver disponível. Quando que a flor vai estar disponível? De acordo com as características do ambiente. Tá certo? Agora, você imagina uma formiga que vive no pasto. Você acha que ela vai precisar ficar trocando muito de lugar? Né? O ambiente é bastante estável. Então, ela mantém os ninhos de forma mais fixa. Tá? Também um outro fator que interfere muito nesses comportamentos coletivos vai ser o risco de perturbação que essas colônias estão expostas. Né? Então, quando eu tenho mudanças nessas condições do ambiente, novamente, aí a gente tem até esse exemplo aqui, tem uma formiguinha aqui, ó, tá vendo? Essa andando numa trilha que elas formaram, essa aqui é uma trilha física que elas formaram numa área de pastagem. Percebam que todas as folhas foram cortadas aqui
e você tem as folhas aqui, havendo então uma delimitação física desse ambiente para que ela possa percorrer de forma mais rápida, mais eficiente, carregando o peso. Nesse caso aqui ela não está carregando nada. Então vejam, qual é o risco de perturbação de um animal desse, que uma espécie dessa vai ter num pasto, quando ela sai para forragear? Vocês acham que pode acontecer com uma formiga quando ela sai do formigueiro? Alguém pode pisar nela. Pode chover. Pode chover. Pode ser predado por pássaros, né? Lagartos, tatus, tamanduás. Pode encontrar outras formigas de outras colônias assim. Uhum. E se eu tenho um formigueiro que é formado num tronco de árvore? O que pode acontecer? O tronco cai, cai uma chuva, o tronco cai. Né? Então você tem condições muito diferentes, né, que vão estar relacionadas com a persistência dessas trilhas. E o que você vai encontrar então? Nessa espécie daqui, deixa eu ver se consigo voltar, consigo. Essas trilhas vão ser persistentes, porque elas vão conduzir a um alimento que está sempre disponível, que é a grama. Então ela cria aquela trilha e usa aquela trilha por anos, aquela mesma trilha, tá? Essa foto foi feita durante um trabalho de um aluno meu lá em Coronel Pacheco. E aí quando a gente acessava pelo Google Earth a imagem do pasto, a gente via as trilhas pelo Google Earth. Impressionante, tá? E essa daqui, que forrageia e então se locomove nos galhos, ela faz trilhas de uma forma muito mais frequente, muito mais facilmente do que as outras. E ela não gasta energia na construção dessas trilhas físicas, que é então o terceiro fator que a gente vê interferindo na ocorrência desses comportamentos coletivos: a taxa de entrada e saída de energia, tá? Uma formiga, então, esses comportamentos coletivos vão estar relacionados também com o quanto de energia ela vai obter com aquele comportamento e o quanto de energia é gasto durante a realização daquele comportamento, né? Aqui a gente tem o exemplo de uma espécie de deserto, ela está no deserto do Saara, ela está predando ali um carrapato, né? Vejam que esse organismo, o custo energético que ela tem em função do risco de dessecação, da quantidade de água que ela perde, é muito alto, tá? Se a gente for comparar em quanta água ela vai obter a partir dessa presa ou que às vezes ela pode carregar alguma semente, alguma coisa do tipo, tá certo? Ora, então chegamos a um ponto onde a gente pode dizer que as diferenças nos comportamentos das 16 mil espécies de formigas que a gente tem no mundo vão estar extremamente relacionadas com os fatores ecológicos a que elas estão expostas. Então, toda essa dinâmica do ambiente, ambientes mais estáveis, levando, então, a uma persistência maior dessas estruturas complexas, e ambientes dinâmicos, mais dinâmicos, levando a estruturas mais efêmeras. Novamente, e aí a gente tem uma relação também dessas diferenças comportamentais em função das diferenças fisiológicas e morfológicas desses indivíduos, né? Podemos usar como exemplo a mesma questão da capacidade do risco de dessecação que esses indivíduos têm, né? Algumas espécies são mais resistentes ao risco de dessecação, enquanto outras ocorrem um risco muito maior. Algumas espécies possuem um número muito maior de sensilas nas antenas que permitem a elas localizar alimentos mais distantes, a não se perderem tão facilmente numa trilha química, enquanto outras têm menos sensilas. Então, o que elas vão construir? Trilhas longas ou trilhas curtas? Curtas, né? Vão buscar alimento longe ou próximo aos seus ninhos? Próximos.
Tá? Então, como tudo, né, que a gente vê aqui na biologia, há essa interligação entre essas relações, né? É impossível a gente separar. Tá bom, então você me disse, né, eu disse para vocês que elas formam essas estruturas complexas. Essas estruturas e comportamentos complexos se formam a partir de interações muito simples e estão sob a regência, vamos dizer, do ambiente. Mas como que esse comportamento, então, coletivo se amplifica? Como, então, que uma formiga que estava lá no meio daquele ninho, lá 12 metros de profundidade, sabe o que está acontecendo, recebe, não vou usar a palavra sabe, recebe a informação de uma formiga que está a 200 metros no ambiente externo? Há que haja uma maneira que esse comportamento seja, que essa informação seja amplificada. A primeira forma de amplificação desse comportamento é o que a gente chama de feedback positivo, que é um processo de retroalimentação. Tá? Eu vou usar como exemplo para explicar para vocês o processo de formação de trilhas químicas no recrutamento que muitas espécies fazem, que é chamado de recrutamento de massa. O que acontece? Você tem aqui uma formiga que sai então do formigueiro, fazendo então para localizar o alimento. Quando ela sai do formigueiro, ela vai batendo o abdômen no solo e depositando pequenas gotículas do feromônio de trilha, que vai permitir a ela que ela localize o seu ninho quando ela estiver regressando. Tá legal? Quando ela encontra esse alimento, então, tá aqui a folhinha, ela retorna ao ninho e fazendo novamente essa marcação. Quando ela chega no ninho, ela vai então se encontrar com outras formigas que estão ali na portinha do ninho, que a gente chama de olheiro. Você acredita aqui, tá aí? Então a gente tem aqui, ó, vamos supor que a folha estava aqui, tinha a trilha e aqui está a formigueira, tá? Então aqui tem um olheiro, chamamos aqui de olheiro. Aqui nesse olheiro tem um monte de formiguinha aqui, só esperando algum estímulo para que ela saia. E o estímulo é justamente esse outro indivíduo que chega aqui carregando essa folha. Quando elas então encontram essas outras, as outras batem as antenas nela, percebem o odor da folha e então saem. Quando elas saem, elas vão também, então aqui a gente tem elas saindo em direção ao alimento, elas seguem aquela trilha química. E quando elas estão seguindo, elas novamente vão marcando. O que vai acontecendo, gente, nesse momento aqui, ó? O que vai acontecendo com o passar do tempo? Quanto mais indivíduo vai passando ali, quanto mais formiga vai passando ali, mais feromônio vai se acumulando. E mais estímulo esses indivíduos que estão lá dentro da colônia vão tendo para sair. Tá? Então percebem como que o comportamento de um indivíduo foi amplificado, gerando então um comportamento coletivo aqui. A simples chegada desse indivíduo aqui com uma folha serve como estímulo para as outras saírem. E esse comportamento então vai sendo ampliado. Por isso é um processo de retroalimentação positivo. Quanto mais indivíduo tem, mais feromônio tem, maior é o forrageamento. Tá certo? E aí, como que para isso? O feedback negativo. Tá certo? Onde você vai ter a interrupção daquele comportamento, daquela atividade, a partir de um sinal negativo. Esse trabalho foi feito por uma ex-aluna aqui do curso. Essa moça aqui, ó, Mariana Silva Brugger, foi aluna aqui na graduação, começou a estagiar comigo na graduação e depois ela foi lá para Botucatu também. Ela falou assim, eu quero sair de Juiz de Fora. Falei, então vai para Botucatu, lá é muito legal. Ela foi para lá e eu fui co-orientadora dela, junto com o meu ex-orientador. E aí a gente publicou esse trabalho aqui, é referente à tese de doutorado dela. O que ela fez? A gente queria saber, né, eu não expliquei para vocês aqui a importância dessa formiguinha aqui, que é a primeira que sai.
Essa primeira formiguinha que sai, ela chama o nome de escoteira. Porque ela, tem gente que chama ela de patrulheira também, tá? Ela é chamada assim porque é ela que vai localizar o alimento. Então, quando ela sai, é ela que vai estimular as outras a sair. E essa, então... Oi? Diga lá. Então, se ela morrer, sai outra. E como é que sabe que morreu, né? Como é que sabe que morreu? Como é que sabe que morreu? Né? Não chega estímulo lá. Como é que sai outra? Não chega estímulo aqui, ó. Porque qualquer um dessas aqui pode ser um escoteiro, tá? Então, quem sai, a primeira a sair, vai ser aquela que está mais motivada. Porque a gente tem diferenças de motivação entre as formigas. Então, você tem os indivíduos que são mais motivados, proativos, é tipo a gente, assim, né? Você tem aqueles amigos que são tudo 220, né? E tem aquele amigo que já é mais assim, então vamos. Formiga também é assim. Então, você tem aqueles indivíduos agitados e você tem os outros indivíduos que são mais tranquilos, mais de boas, tá? Bom, então quem sai, as escoteiras, são as mais agitadas e geralmente são as operárias mais velhas também, que já têm mais experiência, já foram ao campo várias vezes, já localizaram o alimento várias vezes, tem muita experiência, porque formiga tem memória, formiga aprende e formiga tem memória. O problema das perguntas é isso, que eu já vou desviando o assunto, mas vamos lá. Então elas aprendem e têm memória, então elas já sabem, elas têm informações, quais as folhas, quais espécies vegetais são boas para o fungo, quais espécies vegetais causam mal ao fungo e sabem a localização, por causa das trilhas, por causa de sinais visuais que ela é hábil em memorizar também. Então se esse indivíduo aqui não chega, esse estímulo não chega. E essa daqui, que também é meio 220, estava ali só esperando a outra chegar para ela rapidamente sair atrás, vai acumulando, então, essa... Não é energia, ela vai acumulando o outro estímulo, porque você tem esse estímulo externo, que seria essa formiga, e o estímulo interno, que faz ela sair forragear. Qual vocês acham que seria o estímulo externo para sair, para buscar comida? A fome. Fome. É tudo muito óbvio, é isso mesmo, né? Então ela fica com fome, porque quando ela corta a fome, ela bebe seiva. Então essa fome dela vai aumentando, o estímulo interno já induz esse indivíduo a sair. Então se essa daqui morrer, você tem outra para substituir, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Pode pergunta, viu, gente? Então essa escoteira aqui tem essa função, tá certo? E ela leva essa função dela muito a sério. Tô brincando, tá, gente? Fazer brincadeira vai ficar mais legal a palestra, senão fica muito chato. Ela leva essa função dela muito a sério. Porque, então, a função dela é induzir esses outros indivíduos a sair. O que a gente fez, então? A gente pegou... quando a escoteira chegava aqui, ela estava chegando aqui, a gente simulou, a gente não deixava ela encontrar com ninguém, tá? Tipo uma trilha assim, de vidro para ela caminhar. Quando ela chegava aqui e as outras começavam a sair, que ela vai e volta, a gente não deixava ela encontrar com ninguém, sendo que a gente revezou... ela não deixava encontrar com as pessoas, as formigas que voltavam com folha e quando voltava sem folha também. Tá? Ela chegava porque ela vai e volta. Então a gente não deixava as formigas saírem, tá? Elas voltarem. Essa escoteira então não encontrava com ninguém. Então a gente fez três tratamentos aqui. Nesse daqui a gente deixava acontecer normalmente, que é o nosso tratamento controle. E aqui a gente não deixava ela encontrar ninguém, tá? E aqui ela só encontrava quem estava com carga, quem já estava carregando carga. E o que aconteceu com o número de viagens? Esses bloquinhos aqui estão mostrando quantas viagens essa escoteira fazia, tá? Quando ela não encontrava ninguém na trilha, ela continuava o processo de ir e voltar, de caminhar aqui nessa trilha, para lá, para cá, para lá, para cá, querendo fazer esse feromônio da trilha aqui
aumentar, querendo induzir. E a gente enganava ela, falava assim, não tem ninguém aqui. Ia tirando, não deixava ninguém passar. Deixava sair, mas não deixava ninguém voltar. E aí ela voltava, ela continuava a fazer, então, essa atividade. Ela prolongou a atividade dela por muito tempo, né? Aqui a gente vê, olha, quando a gente tem, então, as formigas não saindo, que a gente tem uma queda, um aumento do fluxo, olha. Mais formigas saem, mas ninguém voltava. Quando ninguém voltava, acabava induzindo mais, tá? Outra questão, então já vimos como que ele amplifica, como ele começa e como ele para. Outra questão é como que elas regulam essa informação no espaço, né? Como que acontece a informação vai ser regulada no espaço? Aonde a minha pergunta é, aonde que essa informação deve ser passada? Novamente a gente vai ver que as características do ambiente vão influenciar muito nisso, e a gente tem dois casos, onde então a informação é passada aqui na trilha e outra informação que é passada aqui dentro do ninho. Quando a informação é passada aqui na trilha, a gente tem a informação sendo transmitida muito mais rápido do que quando a informação é passada lá do outro lado, lá dentro do ninho. Aí esse trabalho aqui foi feito por uma outra aluna de mestrado, a Nilian, também aluna aqui da graduação, fez o mestrado comigo. Né? Aqui foi com essa espécie aqui, que é a Acromirma, que eu coloquei aqui para vocês verem. Essa daqui é a rainha, ó. Bem maiorzona do que as outras operárias, tá? E aqui, essa esponjinha branca que vocês estão vendo aqui, é o fungo, tá? Que elas cultivam. Então, lá no laboratório, a gente tem essas colônias aqui, ó. Onde a gente tem um pote aqui cheio de fungo, outro que a gente põe as folhas e outro que elas levam lixo sozinhas também. Então, a gente pega uma colônia dessa aqui e vai fazer as nossas brincadeiras. Né? Que é tudo brincadeirinha de japonês preso. Por quê? Porque eu falo para os alunos para pintar as formigas. Tá bom? O que a gente fez nesse trabalho aqui? A gente queria ver como é que elas faziam para coordenar as informações que elas tinham. Porque lembra que eu falei para vocês? As formigas, elas têm informações delas próprias, né, que é a própria memória dela, e tem as informações da colônia. Então a gente fala que tem a informação social, que é o feromônio de trilha, e a formação individual, que é então a memória dela. E a gente queria saber qual a informação que ela usa para localizar o alimento. Qual informação é mais importante para ela? Ela usa as duas. Se ela tem as duas, ela usa as duas, não é? Quando você tem duas informações, você não usa as duas. Mas uma você tem que usar primeiro, uma você tem que decidir. Eu vou primeiro seguir essa pista, essa informação, depois eu sigo a outra. Você não consegue usar duas informações ao mesmo tempo, tá certo? Então o que a gente fez? A gente fez essa trilha aqui em Y, onde a gente oferecia, de um lado tinha comida e do outro lado não tinha comida, tá? E deixava então abria essa colônia aqui na ponta aqui, e deixava as formigas transitarem aqui. Quando a primeira operária chegava aqui e transportava a folha, a gente marcava ela. E aí ficava acompanhando, esperando ela passar. De três formas. A gente esperava ela passar uma vez, então ela fez aquela primeira viagem lá, marcamos, esperava ela voltar aqui uma vez. Ou podia realizar o experimento aí. Ou esperava ela passar 3 vezes, ou esperava ela passar 5 vezes aqui. Por que a gente fez essa variação? Para ver exatamente se a experiência dela, uma maior ou menor experiência, ia interferir na escolha dela do que ela ia fazer. Porque quem passou uma vez tem menos experiência do que quem passou 5 vezes. Ela já tinha encontrado comida 5 vezes. Quando ela passava, então, ou uma vez, ou 3 vezes, ou 5 vezes, sendo que a gente fazia isso de forma separada, tá? A gente trocava. Tá vendo que tem uma marquinha aqui nesse Y?
nesse Y aqui tinha um papel filtro, que era para absorver o feromônio de trilha, tá? E aonde vocês acham que estava indo mais formiga? Onde tinha comida ou onde tinha menos? Onde não tinha? Onde tinha, né? Então a gente pegava esse papel que estava aqui e trocava de lugar. Estava enganando formiga mesmo, né? É só maldade lá no laboratório, gente. Tá? Então a gente trocava o papelzinho de lugar e observava então o que ia acontecer, o que essa formiguinha marcada aqui ia fazer. O que ela ia seguir de informação? A experiência dela ou a informação do papelzinho? Porque o papelzinho estava indicando, vem para cá. Mas ela já tinha ido para cá ou uma vez, ou 3, ou 5 vezes. O que vocês acham que aconteceu? Experiência. Seguiu a experiência, Olha lá o que aconteceu. Ó, a gente tem aqui, ó, em rosinha são as de uma viagem, marronzinho 3 viagens e azul 5 viagens, tá? O que aconteceu, gente, é que ela não erra. Ela segue realmente a experiência dela. Por mais que a informação social esteja indicando a ela que vá para a esquerda, que fosse para a esquerda, aqui no nosso exemplo aqui, tá? Ela seguiu a experiência dela. Só que aconteceu uma coisa, tá vendo aqui, olha, e não teve diferença, tá? Se ela foi uma vez, olha aqui as barras. Se ela foi 2 ou se ela foi 5, 3 ou 5. Não importava. Ela sempre escolhia o lugar certo. Só que o que aconteceu? Quando aí a gente relacionou o fluxo de indivíduos que passava aqui, durante o intervalo, antes da gente fazer a troca, a gente ia contando quantas formigas passavam aqui nesse braço aqui, tá? E aí, a gente viu que quanto mais formiga passava, antes da gente trocar o papelzinho, mais tempo, aqui eu tenho tempo, ó, mais tempo ela demorava para decidir qual braço que ela ia seguir. É como se ela ficasse confusa, indecisa. Sigo a minha experiência ou sigo essa informação? E o tempo foi importante, quer dizer, a quantidade de formiga que passava é importante, porque lembra lá do processo de amplificação? Se passava mais formiga, então o papelzinho que eu colocava ali tinha mais feromônio, atraía mais. E com isso ela demorava mais tempo para decidir qual caminho ela seguia. Professor, Pois não. mas se ela segue a experiência, qual seria a vantagem dela de todas ficarem liberando feromônio? O feromônio ele acelera o processo, o caminhar delas, e ele informa a localização. Então, uma formiga que não tivesse saído antes, poderia ter seguido aquela informação. Né? Uma boa ideia, posso fazer isso. Vamos fazer? Essa você falou que uma vez ela já tinha ido, achado a comida e voltou uma vez, né? Não era tipo a primeira experiência dela aí? Não. Porque a primeira a gente marcava. Por exemplo, a formiga estava lá o Y, né? Estava lá o Y. Estava lá o Y. Aí vinha aqui a formiguinha. Ela pegou a folha. Quando ela pegou a folha, aqui, eu marcava ela. Ela voltava para o ninho e vinha de novo. Aí que eu contava uma viagem. Ah, tá. É porque. Não, isso Porque a primeira. porque aí, se fosse a primeira experiência dela, era mais provável que ela seguisse o feromônio, né? Uhum. Não, mas ela já. Na verdade, seria a segunda, né? Mas a primeira depois da troca, né? Sim, ela já tinha tido a experiência depois da de achar a marcação. folha. Isso. Porque eu tinha que usar uma formiga que tivesse pego folha. Eu não podia escolher uma aleatoriamente. E a primeira formiga para fazer o disparo do óleo. Mas Por isso você tem que deixar ela voltar. Tem que deixar ela voltar. Para ela poder estimular as outras.
Aqui a gente tem um outro exemplo, esse trabalho aqui não é do nosso laboratório, é de um pesquisador lá da Argentina, onde ele pesquisou a transferência de informação a partir de encontros cabeça a cabeça, tá? Entre formigas cortadeiras. O que ele queria saber? Quais os sinais que ela utilizava? Eram sinais de orientação, da condição da trilha e do alimento, tá? O que ele fazia, então? Ele ficava na trilha, é um trabalho bem parecido com o que o André está fazendo no laboratório. Mas ele fez no campo. O que ele fazia? Ele chegava num pedaço da trilha e não deixava, ficava tirando também formiga, por isso que eu falo que é trabalhinho de japonês preso, né? Que você fica lá, debaixo do sol, pegando formiga. E aí ele deixava, então, ele olhou, então, quantas formigas encontravam ou não encontravam alimento quando elas davam cabeçada e quando elas não davam cabeçada. Tá vendo? Se a gente olhar a porcentagem aqui, a gente vê um número aqui que quando ela com cabeçada, né, você tem muito mais indivíduos que encontraram aqui alimento. Mostrando então que além dessa, que é a nova, que o feromônio de trilha, ele já vem sendo investigado há bastante tempo, mas surge sempre essa dúvida, né? Quais outros? Será que é só o feromônio de trilha que ela utiliza? Né? Então a gente busca então por novas informações de como outros fatores que vão influenciar nessa troca de informação. Outra questão também que acontece você está dentro de um formigueiro, que também é necessário que se decida quem vai fazer qual tarefa, quem vai fazer o quê e qual indivíduo deve permanecer ou não ativo, né? Então, qual indivíduo vai realizar qual tarefa, como elas se dividem, então, entre as diferentes tarefas que têm que ser realizadas ali naquele formigueiro e qual indivíduo vai estar ativo ou inativo, né? A atividade de um indivíduo vai ser consequência das interações entre eles, novamente, levando em consideração os aspectos do ambiente, tá? E as duas perguntas, embora pareçam parecidas, nos dão questões e respostas diferentes, né? Quando eu pergunto qual indivíduo realiza qual tarefa, eu devo investigar aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Eu devo investigar como é a distribuição das tarefas entre um grupo semelhante de indivíduos, dentro de um único grupo. E aí isso vai determinar para mim, por exemplo, como que eu vou marcar as minhas formigas. Eu marco um grupo com a mesma cor, se eu quero saber isso, qual indivíduo realiza qual tarefa. Agora, se eu quero saber sobre a atividade desse indivíduo, eu devo marcar cada formiga com uma cor diferente. Antônio fez isso. Tá? Vou mostrar para vocês um exemplo daquela pesquisadora lá que eu apresentei aquela frase, Débora Gordon, onde ela fala, então, sobre a taxa de encontros e essa distribuição, né, a alocação de tarefas, numa espécie de formiga que ela trabalha, que chama Pogonomyrmex barbatus. Essas formigas, elas coletam sementes no deserto, tá? Ela descobriu que os diferentes grupos de operárias têm perfil de hidrocarboneto cuticular diferente. O que é isso, hidrocarboneto? Tá? São hidrocarbonetos que elas têm na cutícula e que dão a elas um cheiro diferente. Então ela descobriu que cada grupo tinha um perfil de hidrocarboneto diferente. Então, as operárias que buscavam sementes tinham um perfil de hidrocarboneto, tinham um cheiro diferente das operárias que defendiam o ninho, das operárias que escavavam o ninho, das operárias que não saíam de dentro do ninho. Então, quando um indivíduo que sai do ninho encontrava outro que saía do ninho e elas batiam a anteninha assim, uma no corpo da outra, ela percebia esse odor. Opa, tem gente trabalhando.
tem gente forrageando. Esse é o sinal, a informação transmitida. Encontrava outra, tem gente forrageando, tem gente forrageando, tem gente forrageando. Essas informações vão sendo acumuladas. E isso faz ela decidir, saio ou não saio, para forragear. Se ela encontrasse, então, só indivíduos que estavam escavando, e ela era do grupo forragear, e ela não encontrava ninguém forrageando, ela sai. Percebem que a informação aí é lá dentro do ninho, não é lá fora. E aí, a informação só chega quando a operária volta. É mais lento. Imagina uma operária percorrer 100 metros. Né? Tá bom? Isso acontece, olha lá, voltei lá na estabilidade do ambiente. Porque a perturbação no ambiente lá é muito rara. A única coisa que perturba essas formigas é um lagarto lá que preda essas formigas, tá? Então elas vão trocar de tarefa só se começar a ter uma perturbação muito frequente. Já nas formigas cortadeiras, né, aqui esse é o trabalho que o Antônio acabou de defender no mestrado dele, a gente já tem uma divisão de trabalho bem diferenciada, né? O trabalho do Antônio, a gente quis ver se esses indivíduos que são mais ativos, então são chamados de indivíduos-chave, qual é a importância deles para uma colônia, né? Será que eles são um ponto fraco da colônia, né? Por isso que a gente tem aqui, né, a tese da dissertação dele foi: os indivíduos-chave são o calcanhar de Aquiles das colônias? Né? Se eu perder esses indivíduos-chave numa colônia, você vai ter a queda da eficiência dessa colônia? Essa era a nossa pergunta. Porque se são eles que mais trabalham e eles se perdem, poderia haver então uma queda muito grande na atividade daquele formigueiro. Tá bom? O que a gente fez então? A gente pegou, tinha lá as colônias, oferecia esses disquinhos aqui cortados para elas carregarem e marcava. Todas as formigas estavam marcadas individualmente. Aqui está meio difícil de ver, né? Mas percebe que ela está pintadinha? Aqui, ó. Acho que é azul e amarela essa daqui. A foto aqui está mais... Lá, a projeção está mais escura do que a minha aqui. Bom, cada uma tem um código de cor. Então o Antônio sabia quem era quem naquela colônia. E aí, cada vez que a formiga, por exemplo, amarela e azul carregava uma folha, ele marcava. Cada vez que cada formiga carregava um fragmento de folha, ele marcava quantas vezes cada uma tinha carregado folha. Com essa informação, a gente conseguiu saber, então, quem que trabalhava muito, que a gente chamou, então, de hiperespecialista. Quem trabalhava muito, mas não tanto, são as especialistas. Quem trabalhava, né? Ah, foi lá, carreguei 2 vezes, tá bom. Né? Tinha umas que carregavam o quê, Antônio? Quantas vezes? 50. Né? E outro carregava 1. Né? Nesse nível. E tinha as outras que não faziam nada. Ficava só lá, andando de lá para cá, ou então nem saía. Então a gente chamou elas de hiperespecialista, especialista, generalista e não forrageira. Tá certo? Bom, então a gente tinha essa classificação, que foi o nosso primeiro ambiente, que a gente chamou de ambiente social, nosso ambiente controle, que permitiu a gente classificar essas formigas. Aí o que o Antônio fez? Ele falou assim: vou mudar esse ambiente, vou trollar essas formigas. E tirou as hiperespecialistas. E aí o que ele fez? Observou de novo a frequência de transporte desses fragmentos, sem as hiperespecialistas, para ver, sem elas, o que vai acontecer? A colônia vai cair ou a colônia se sustenta? Depois, não satisfeito, Antônio trollou de novo, tirou as especialistas. Só ficaram as que trabalhavam pouco e as que não trabalhavam. Não, até respondeu. Eu ia perguntar se tiravam, se era alternativo, tiravam e tinha outra, ou se tiravam... Só tirava.
Então, nesse momento aqui, ó, nesse ambiente social aqui, eu só tenho as operárias que trabalhavam muito pouco e as que não trabalhavam, tá? E depois ele ficou bonzinho e ele devolveu as formigas. Ele volta às hiperespecialistas e depois ele volta às especialistas. Então, aqui nesse ambiente aqui, que a gente chamou de restaurado, todas as formigas estavam de volta, tá certo? Vamos ver o que aconteceu? Olha lá. Quando ele tirou, então aqui a gente tem os 3 momentos, os 5 momentos, tá? Aqui estava todo mundo, aqui não tinha zíper, aqui não tinha nem a zíper, nem as especialistas, aqui ele volta a zíper e aqui volta todo mundo. E aqui a gente tem a taxa de entrega de folhas das formigas generalistas, aquelas que carregavam 2, 1. Olha o que aconteceu com elas. Quando estava todo mundo, ela carregava nesse nível aqui, tá? Quando tirou a zíper, ela ficou de egípcia, não fez nada, continuou trabalhando do mesmo jeito. E aqui, só que aí na hora que apertou, né? Não tinha mais nem hiper, nem especialista, o que ela fez? Começou a trabalhar. Aí o Antônio voltou, as formigas. Olha lá o que elas fizeram. Opa, posso parar de novo. Tá? E aí depois elas voltam, param mesmo, tá bom? E aqui, tá lá. Qual que era a quantidade de proporção, assim? As especialistas eram menos? De indivíduos? Olha, era bem dividido. As inativas eram o maior número, né, Antônio? As inativas eram o maior número, corresponde a 70%, 60% da população das formigas que ele marcou. E depois esses outros 50% era dividido bem, não dava diferença de estatística, não. Porque a gente faz isso, gente, a gente faz em várias colônias, tá? Haja bicho para marcar. Aí aqui, olha só que legal. Aí aqui eu vou mostrar outra coisa. Então tá, ó. Então quem trabalhava pouco começou a trabalhar mais. Elas não tinham outra função, não, né? Era só essa. A gente só estava avaliando essa. Não, mas com essas que faziam menos, elas faziam outras coisas dentro da colônia? A gente não observou, né? Porque aí a gente estava focado nessa atividade aqui. Pode ser que fazia sim. Pode ser. Aí aqui a gente tem, ó, o número de operárias que não trabalhava, tá? Então eu tinha aqui um grande número de operárias que não trabalhava, tá vendo aqui? Ó. Quando ele tirou a zíper, cai o número de operárias que não trabalhavam. O que elas estavam fazendo então? Trabalhando. Quando não tem nem a hiper, nem a especialista, cai mais ainda. Quer dizer, aquelas que não trabalhavam são induzidas a ir trabalhar, pela ausência das que trabalhavam muito. E quando elas voltam, olha lá, para tudo de novo de trabalhar. Tá? Aqui vocês podem ver, olha, a transição delas nessa confusão toda aqui, ó. Nessas classes, né, nessas categorias de formiga. Então aqui, ó, a gente tem as não forrageiras, né, aquelas que não trabalhavam, ó. A maioria não continua não trabalhando, tá? Ó. Mas você tem, então, algumas se tornaram hiperespecialistas, algumas se tornaram generalistas e algumas se tornaram especialistas. E outra coisa interessante também foi que algumas dessas que eram hiperespecialistas, trabalhavam muito, depois que elas ficaram de folga lá no quartinho escuro que o Antônio pôs elas falaram, não vou trabalhar mais não. E viraram generalista, né? Tá bom? Então a gente vê que... E como que elas percebem isso, gente? Né? Como que isso acontece? Exatamente pelos encontros entre elas, pelo quanto de folha chega e o quanto de folha que não chega. Né? O mundo das formigas é um mundo de odores. Então vocês imaginam lá o fungo... Quando ele não tem folha, quando as formigas não colocam folha nele, ele muda o cheiro. E esse cheiro que ele vai emitir sem folha, que é diferente do cheiro com folha, é óbvio, né? Faz um suco
um suco verde, né? Não fica um cheiro diferente? O cheiro é a mesma coisa, o fungo faz aquilo ali com a celulose, está degradando ali a celulose. Então o cheiro é diferente. Quando o fungo não tem folha, ele libera um odor, e esse odor é como uma mensagem, que se a gente fosse traduzir para a nossa língua, seria: comida, traz comida, traz comida. Tá? Esse odor é captado pelas antenas das formigas e é um estímulo para que elas saiam para buscar alimento. Quando o fungo... Aí é muita coisa, tá, gente? É muita informação química que elas têm que lidar. Mas vejam, são informações simples. É um odor que vai se acumulando e vai induzindo, vai acumulando aquele estímulo. Traz comida, traz comida, traz comida, traz comida. Vai enchendo, enchendo, enchendo. Tá bom, eu vou. Tá? E ela vai. Aí vocês imaginam agora que tem um monte de larva lá. A larva também pede comida. E é bonitinha ela pedindo comida. Ela vai assim, ó. Tá? Igual um peixinho. Ela faz assim e pede comida. E aí, sabe o que ela faz para ela pedir comida? Quando ela faz assim com a boquinha, ela libera um líquido fecal. E esse líquido fecal tem um odor que as operárias adoram. E elas vão lá beber aquilo ali. Aí quando elas vão lá beber, elas pegam e dão um funguinho para as larvas comerem. Aí a larva come, sacia, para de liberar o líquido fecal. Tá? Então são várias informações. Agora, imaginem, esse odor do líquido fecal estimula as operárias que estão relacionadas com o cuidado com larvas. As operárias que pegam folha, aquele odor ali, ó, não serve para nada. Não tem significado algum para elas. E aí você encontra, então, diferenças entre as sensilas, o número de sensilas que as operárias que cuidam de larvas têm, das operárias que saem para buscar folha. O genoma delas é extenso? Não sei te dizer. Porque essas características têm que ser codificadas de alguma forma. Sim. Né? Pelo número de neurônios. Eu pensei que seria o número genético para ativação. Eu acredito que seja a variação no genoma, sabe? Agora, o que determina a casta ainda é um mistério. Para algumas espécies se sabe, para outras não se sabe. Para a formiga cortadeira, a gente sabe que tem um fator genético que determina a casta que ela vai ser, até porque você tem operária pequena, grande, média, e inseto não cresce, né, gente? Lembra disso, né? Para quem está no início aí não fez a protostomes ainda, não fez insetos ainda, ó, inseto não cresce quando é adulto. Então aquela formiga pequenininha, ela emergiu pequenininha, ela não vai ficar grande não. Ele só cresce enquanto é larva. E a grande é sempre grande, tá? Então, o que determina esse tamanho, que vai estar relacionado com o que faz também, em algumas espécies, tem um fator genético. Se sabe também que existe um gene real somente então ovos que são fertilizados pelo espermatozoide de alguns machos que podem se tornar rainhas, tá? São vários fatores intrincados, pois não? Quando as formigas que trabalhavam muito foram retiradas e colocadas lá e elas pararam de trabalhar, não pararam, né, mas diminuíram, teve alguma que não trabalhava e aí começou a trabalhar muito, mesmo quando as outras voltaram, ela continuou a atividade lá? Teve. Aqui, ó, são as inativas que viraram aqui hiperespecialistas, ó. Foram, cadê? Inativa para especialista, aqui, 8. Só 8. Tá? E de hiper que virou inativa e não voltou a trabalhar foram 11. Tá? Que mostra exatamente isso, ó. 102 permaneceram, ó, esses números mostram isso, ó, a transformação delas. Ó. Inativa que virou especialista foram 3.
Aqui tem as que não mudam, ó, bem poucas não mudam. Ó, 3 também. Mas teve sim. São poucas, mas teve. Então vimos como é que regula fora, como é que o ambiente regula, como é que amplifica, como é que regula espacial, agora como que regula temporal. É muita coisa, né? Um bichinho petitinho daquele, né? Bobinho. Então vamos lá. O ajuste comportamental das operárias, ele pode variar em função de várias coisas, temporalmente, tá? Eu coloquei aqui os 5 mais importantes, considerando as formigas cortadeiras, tá? Que são as espécies que eu estudo. Então a gente tem aqui a fase do forrajamento. Então o que vai fazer elas trabalharem mais ou menos e o quanto elas vão trabalhar depende se está no começo do forrajamento, no meio ou no final. Se ela encontra forídeos, que são umas mosquinhas parasitoides que ferroam a cabeça das formigas e depositam ovos ali na cabeça das formigas, e aí os ovos eclodem, as larvas saem ali dos ovos e comem todo o cérebro da formiga, matando a formiga. Parece filme de terror. Tá? Elas encontram esses forídeos, e esses forídeos são um terror mesmo para elas. Os obstáculos que elas encontram, quando elas encontram folhas caídas e a taxa de contatos delas. Então, por exemplo, quando elas estão no início do forrajamento, é bem interessante que elas... Está vendo aqui, aqui a gente tem uma amostra do tamanho das folhas que elas carregam, tá? E fazendo uma análise, esse pesquisador aqui, o Flávio Rosses, que estava lá naquele formigueiro que eu mostrei para vocês, ele observou que quando elas começam o forrajamento, elas carregam fragmentos menores, bem menores do que normalmente elas transportam. Porque quando as formigas cortam a folha, gente, tem a folha aqui, o que ela faz? Ela está aqui, né, com a boquinha aqui, as mandíbulas aqui, e ela fixa a perna dela aqui. E aí ela vai girar. Na verdade, a gente deveria contrário. E ela dela aqui. Ela vai girar, fazer corte assim. Tá? E quando ela gira, então, ela mantém uma perna, a perna anterior fixa, e vai girando o corpo em volta dessa perna. O que eu faço, então? Então, é um movimento pivô, né? Igual um compasso. Quer dizer, então, que o tamanho do corte da folha que ela corta é proporcional ao tamanho dela. Certo? Então, é óbvio que esse tamanho vai ser um tamanho adaptado que ela consegue se locomover numa velocidade legal, né? Não vai estar carregando uma geladeira sozinho, tá certo? Ora, e ele observou, quando ele começava o forrajamento, os fragmentos eram muito pequenos, tá vendo a variação aqui, olha? Eu tenho fragmento bem pequeno, fragmento grande, né? Aqui tem uma trilha, dá pra gente ver diferenças também. Quando começava o forrajamento, elas carregavam fragmentos muito pequenos, muito menores do que elas poderiam carregar. E aí ele observou, nessa pesquisa dele, que isso acontecia para acelerar o recrutamento. Então, quando ele colocava, por exemplo, uma trilha já marcada, elas já cortavam maiores, porque elas recebiam informação que o forrajamento já estava em outra fase. Então, quer dizer, elas cortam menor para que gastar menos tempo cortando e para andar mais rápido e assim recrutar indivíduos mais rapidamente. Quando tem forídeo, aquelas mosquinhas do terror, né? O que acontece? Elas podem assumir esse comportamento aqui, olha, que é o comportamento de caroneira. Ela sobe na folha que está sendo transportada e ela fica fazendo assim, ó. É sério, gente. Ela faz assim e espanta as mosquinhas.
tá? Sabe o que acontece também? Isso eu falo lá na aula de ecologia de populações, já caiu até na prova. Sempre cai. Sempre cai, né? O que acontece também? Você tem uma alteração do tamanho das operárias que é mandado para fora do formigueiro. É muito interessante isso. Esse outro trabalho, ele investigou o tamanho das operárias que saíam de dia e de noite. Tá? E ele observou que as operárias que saíam à noite eram maiores do que as operárias que saíam de dia. Por quê? O forídeo, né, a explicação do autor o forídeo prefere a operária com a cabeça grande. Lógico, né? As larvas vão ter mais cérebro para comer, mais massa muscular, porque não é só o cérebro, come todos os músculos, né? Come tudo que está ali dentro da cabeça, internamente. Tem mais massa, então é óbvio que os forídeos vão querer pôr os ovos onde tiver mais comida para os filhotes dele. E aí, o que acontece? Quando tem forídeo tem atividade diurna. Então, as operárias que saem são menores. E à noite, não tem forídeo? Vão as operárias maiores. É mágico, né? Parece mágico. Aqui, esse trabalho aqui, então, quando tem forídeo, elas fazem isso. E esse trabalho aqui foi uma outra aluna que fez doutorado aqui comigo, lá na PG-ECOL, né? Onde a gente queria saber porque o que acontecia? Nem sempre tinha forídeo e sempre tinha caroneira. A gente falou, não, essa caroneira tem que ter outra função. Alguma outra coisa, algum outro fator faz com que essa formiga suba aqui nessa folha. O que pode ser? A gente ficou pensando, lendo várias coisas, a gente encontrou um artigo que falava dos problemas de engarrafamento nas trilhas, né? Que às vezes gerava engarrafamento, e muito do engarrafamento era gerado porque a trilha ficava muito... porque eu tinha operária que queria carregar uma folha muito grande. Ele chama até esse efeito de truck effect, que é o efeito caminhão, né? Você está na estrada dirigindo, tem um caminhão, o que acontece? Engarrafamento, né? Pode ser um fusquinha também. Né? Fica aquela coisa assim, na trilha, na estrada. Tá certo? Bom, então a gente pensou, então vamos provocar o engarrafamento. Como que a gente pode provocar o engarrafamento? Diminuindo a pista, né? Você sai da Getúlio Vargas e entra na Alfred, fica aquele engarrafamento, né? Você sai aqui, ó, o engarrafamento que a gente vê todo dia aqui na entrada do São Pedro, né? Por que acontece aquilo ali? Porque só passa um carro ali no portão, né? No portal da universidade. E você está numa pista enorme ali na Costa e Silva e tem que todo mundo entrar um por um, em fila indiana. O que acontece? Engarrafa. Pronto, vamos então diminuir essa trilha, vamos engarrafar essas formigas. O que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Quando eu tinha uma trilha muito mais fina, eu tinha então muito mais formigas subindo e assumindo essa posição de caroneira para poder diminuir esse problema no tráfego. Tá certo? Esses bichinhos são danados, gente. Quando tem um obstáculo, olha lá o que acontece. Tem um monte de desenho animado. Bem que hoje em dia não passa mais os desenhos animados do Pato Donald. O Pato Donald tem vários desenhos animados com formigas, que ele vai fazer piquenique, as formigas ficam lá. Sempre tem problema com as formigas, ele fica enlouquecido com as formigas. E ele vai tentando, né, matar, impedir que as formigas cheguem até a toalha de piquenique dele. E ele faz várias coisas. Uma das coisas que ele faz é botar um obstáculo, né, no meio da trilha. Todo mundo já brincou disso também, né? De pôr uma pedrinha, de fazer assim. Ou então já pegou giz chinês, né? Compra o giz chinês, passa o giz chinês assim, você vai lá e compra. Nossa, tem formiga na minha cozinha, compra o giz chinês. Aí você vai lá na Rua São João, né? Compra o giz chinês. E passa assim na trilha. Aí o cara te fala, como é que faz? Passa assim na trilha, assim, ó, que vai parar as formigas. Né? O que você está fazendo com o giz chinês? Você está interrompendo ali a trilha de feromônio ali delas. Então esse obstáculo pode ser
uma limitação, no caso do giz chinês, eu estou fazendo um obstáculo químico aqui, ou pode ser algo físico, né? Vida de inseto, né? Lembra lá? Né? O Flick fala, né? Caiu uma folha. Nossa, lembra aquela vez que caiu uma folha? É isso aí. O que elas fazem? Olha lá o que elas fazem. Tava lá a trilha, elas começam a ficar meio maluquinhas aqui, ficam muito agitadas aqui. Como é que você sabe que a formiga fica agitada, Ju? Elas levantam as antenas e levantam as pernas anteriores. Elas ficam assim, abrem a mandíbula. É muito claro, é muito simples de você ver que uma formiga está agitada, que ela está agressiva, nervosa, tá? E aí elas começam a percorrer o perímetro desse obstáculo, tá? Até que então elas localizam novamente a fonte de feromônio e reestabelecem essa trilha, tá? E qual lado que elas vão escolher? Quem chegar primeiro vai depositar. Lembra lá? Feedback positivo? Chegou uma por aqui primeiro. Opa, a outra segue. O que essa outra que seguiu fez? Pôs mais feromônio. Vai acumulando. O lado que acumular mais rápido vai ser o lado que elas vão seguir. Tá? Pode ser qualquer um deles? Pode. Tá? E por que geralmente é o menor caminho? Porque é o mais rápido de passar. É sempre a resposta é a mais óbvia. Bom, quando o obstáculo é uma folha, aí você vai ter uma questão, uma situação um pouco diferente. Elas podem se adaptar e fazer uma outra forma de se aproveitar dessa situação. E aí, se a gente pensar que as formigas estão no nosso planeta há 160 milhões de anos, veja quanto tempo a evolução, o ambiente teve para moldar o comportamento desses organismos. É muito tempo, né? O que acontece então? Elas aprenderam a parcionar o trabalho. Então, ao invés de vir um indivíduo sair do ninho, vir até aqui, subir na árvore, cortar a folha, descer e voltar para o ninho, tem indivíduo que faz isso aqui, ó, essa daqui, tá? Você vai ter alguns que sobem e ficam lá em cima cortando. As folhas caem. E aí, você tem um outro grupinho que vem aqui e pega. Tá? Isso acontece muito. Então, quando começa a acumular a folha, quando cai a folha, você vai ter indivíduos que param, não vão até a fonte e vão transportar essa folha de volta para o ninho. Tá? É o que chamam de parcionamento de tarefas. Isso aqui no ICB tem de monte, naquela árvore ali, Sibipiruna, ali, perto ali do prédio da nutrição ali. Se você, tem hora que você para, se você vê umas folhas caindo assim, você nem dá a mínima. Aí depois, mas se você olhar direito, você olha assim para o chão, você vai ver uma trilha já ali, bem física. Você vai ver que tem formiga ali embaixo catando um bolinho de folha que está caído. Se você olhar para a árvore, tem um monte lá em cima cortando. Elas ficam lá cortando. Tá? Então, veja, elas estão parcionando esse trabalho, dividindo esse trabalho. Tá certo? E aí, vem uma galera que é muito esperta e faz o quê? Fala, nossa, vou utilizar essa informação, eu vou modelar isso matematicamente e vou gerar um algoritmo. Vou gerar um algoritmo e vou usar esse modelo matemático para eu programar os meus robôs. Então, você tem aqui, esse trabalho aqui, ó, que é feito por uma galera, acho que lá da Itália, publicada na PLOS ONE, que usou exatamente esse modelo aqui de formiga cortadeira para programar robôs para trabalhar. Tá? Então, a informação é muito simples. Se você não encontra a folha, você vai até a fonte e transporta, faz todo o percurso. Se você encontra a folha, você para e carrega a folha. Tá bom? Por que isso é importante, gente? Né? Exatamente para fazer a utilização de um sistema biológico que já está aí sendo
já foi moldado, testado 160 milhões de anos, né? É extremamente eficiente. Então, esses robôs se comportam por sinais muito simples, né? Quando um encontra com o outro, se ele encontra, ele tem uma resposta, sim ou não. Eles são programados com o mesmo algoritmo das formigas, tá? E eles vão se comportar assim. O que mais que pode utilizar com esses sistemas de auto-organização da formiga? A troca de informação do Google. Já viu que quando vocês pesquisam qualquer coisa no Google, aí você entra no seu e-mail, a propaganda do lado ali é exatamente aquilo que você procurou? É algoritmo de formiga. Que eles usam para fazer essa programação. Que eles usaram para fazer essa programação. Tá certo? Porque não tem ninguém lá te vigiando ainda. Né? Tá bom? Então, gente, informações a partir desse sistema, elas permitem planejar robôs, permitem ser utilizados para biomecânica também, para construção de mãos biônicas. Hoje em dia está tendo esse processo para estabelecimento de redes de transporte, logística de transporte, estrada. Tudo pode ser inspirado a partir desses estudos com formigas, desse entendimento de como é esse processo de auto-organização, tá? Que ocorre sem que ninguém mande em ninguém, né? Então, os comportamentos são coletivos a partir desse sistema natural que elas exibem. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela atenção. Obrigada.